Ok, pessoal, ok, né? Boa noite novamente. Então vamos para a questão de número 2, que é uma questão um pouquinho mais difícil. Por quê? Porque é um problema que você tem uma placa, certo? Com a cavidade no meio, ok? Uma placa com a cavidade no meio. Esse problema aí, pessoal, é o seguinte. Esse tipo de problema, que você tem uma placa ou uma chapa com a cavidade no meio, certo? É só você pensar um pouquinho. Vamos lá, vamos pensar um pouquinho o que você tem que fazer. Vamos supor que você tem aqui uma chapa, certo? Tá vendo aí? E essa chapa, ela tem o quê? Ela tem um buraco aqui no meio, tá? Esse buraco pode ter qualquer formato. Bem? Então, você tem aqui uma área, certo? Que é a área da chapa. Essa que é a área da chapa, ok? E você tem uma área aqui, que área que é essa daqui? Essa que é a área do buraco, não é isso? Então, você tem uma área que é a área do buraco, ok? Deixa eu apagar isso aqui, tá? Então, a área é buraco. Aí, essas questões é o seguinte, normalmente, o problema te fala de qual material que essa chapa é feita, ok? Aí ele te fala o coeficiente de dilatação dessa chapa. Aí ele diz o seguinte, se você tem uma área inicial, certo? E aquece essa chapa, o que acontece? A chapa tende a se dilatar, ela tende a aumentar de tamanho. Mas o que acontece? Se a chapa aumenta de tamanho, o buraco que está aqui no centro dela também aumenta de tamanho, ok? O buraco que está no centro dela também aumenta de tamanho, ok? Então vamos supor que essa chapa ela cresceu para cá, certo? Cresceu para cá, cresceu para cá e cresceu para cá. Vai acontecer a mesma coisinha com o buraco. O buraco vai crescer para cá, ele vai crescer para cá, ele vai crescer para cá e vai crescer para cá também, ok? É a mesma coisa. Tenta imaginar a seguinte situação. Tenta imaginar que você tem aqui uma folha de borracha, ok? Aí essa folha de borracha, ela tem o quê? Ela tem um buraco aqui no meio. Se você pegar essa folha de borracha e aumentar o tamanho dela, o que vai acontecer com o buraco que está no centro? O buraco vai aumentar também junto, não vai? Então, a mesma coisa que acontece com a folha de borracha, acontece com essa chapa aqui, certo? Agora, a questão é, que tanto que o buraco vai aumentar? Bem, o buraco, pessoal, ele vai aumentar na mesma proporção da chapa, entendeu? Se a chapa aumentar muito, o buraco aumenta muito. Se a chapa aumentar pouco, o buraco aumenta pouco. Se a chapa dobrar, o buraco dobra de tamanho. Se a chapa triplicar, o buraco triplica de tamanho, certo? Então veja que esse buraco aqui, ó, ele aumenta na mesma proporção. Esse tipo de problema, que você tem uma chapa com buraco no meio, ele se chama de quê? Ele se chama de problema da dilatação no vazio, tá? Dilatação no vazio. Deixa eu colocar aqui, ó, dilatação no vazio. Embora eu não tenha passado isso na sala de aula, eu coloquei na lista por quê? Porque é um problema desafiador, certo? É um problema que você tem que pensar um pouco. Você pensando um pouco, você consegue resolver ele. Aí você diz, mas como é que eu ia saber que se a chapa aumentasse, o buraco aumentava de tamanho? É o seguinte, pessoal, você raciocina o seguinte, tenta imaginar esse pedaço da chapa aqui, ó. Esse pedaço da chapa aqui, ó. Esse pedacinho aqui, ó. Se a chapa for aquecida, ele vai aumentar de tamanho, não vai? Bem, se ela aumenta de tamanho, as vizinhanças dele vão ter que aumentar de tamanho também. Porque se essa parte daqui ó, aumentar de tamanho e a vizinhança aqui ó, não aumentar de tamanho, o que acontece? A chapa vai dobrar para dentro. Entendeu? Então, isso daí é um probleminha que você tem que pensar um pouco para resolver, tá? Eu coloquei como problema desafiador, certo? Um problema de dilatação no vazio. Tudo bem? Tá? Então, vamos resolver ele. Tá, mas como é que eu vou calcular o aumento dessa área aqui? É simples. Você vai usar a fórmula da dilatação superficial, certo? A mesma fórmula que a gente estava usando, você vai usar para esse buraco aqui, ó. É como se o buraco fosse constituído do mesmo material que a chapa é feita. É como se o buraco fosse feito do mesmo material que a chapa é feita. Por exemplo, se a chapa for feita de aço, né, então você vai usar o coeficiente de dilatação do aço para o buraco, ok? Se a chapa for feita de bronze, você vai usar o coeficiente de dilatação do bronze para o buraco, tudo bem? E assim você consegue encontrar qual que é a dilatação do buraco, entendeu? Então, a dilatação do material que está aqui é a dilatação que você vai usar para o buraco, tudo bem? Então, vamos começar a resolver, olha só. Vamos ler aqui com cuidado o enunciado, tá? Ele diz o seguinte, uma placa de cobre, existe um furo circular a 20 graus Celsius e apresenta uma área igual,
apresenta uma área igual a 200 milímetros quadrados, tá? Então vamos extrair os dados aqui, ó. Vou colocar aqui para vocês dados. Tá dando para enxergar ele, tá? Olha só, primeira coisa que ele fornece é isso daqui, ó. Ele fornece a temperatura inicial, não é isso? Ele fala que essa placa ela é feita de cobre e ela possui uma temperatura inicial de 20 graus Celsius. Então coloca aqui, ó. Temperatura inicial é igual a 20 graus Celsius. Qual outra informação numérica ele fornece pra gente? Tá? Deixa eu só mudar aqui de posição para vocês verem aqui, porque então olha só. Então, temperatura inicial 20 graus Celsius, outro valor numérico é o seguinte, falar que a área, tá aqui, ó, a área inicial é igual a quanto? É igual a 200 milímetros quadrados. Então, a área inicial é igual a 200 milímetros quadrados, ok? Ah, tá, 200 milímetros quadrados, tá? Só que a gente sabe lá na frente o seguinte, a gente sabe que normalmente não se usa o milímetro quadrado, normalmente se usa o metro quadrado, tá? Ok? Então, o que a gente vai fazer? Milímetros quadrados, ok? Então, olha só, 200 milímetros quadrados. Aí você pergunta, Hugo, esses milímetros quadrados aqui, eu vou ter que converter para metro quadrado? Depende. Depende, porque o metro quadrado é a unidade de medida do sistema internacional. Se o problema falar o seguinte, eu quero a área final em unidades do sistema internacional, então significa que eu quero a área final em metros quadrados. Aí você é obrigado a converter nesse caso. Agora, se o problema não falar isso, certo? Aí você não é obrigado a converter. Você pode jogar os 200 milímetros quadrados na forma? Pode, mas aí você tem que lembrar o seguinte, se você jogar essa área inicial em milímetros quadrados, a área final já vai cair em milímetros quadrados também. Aí você tem que se lembrar sempre disso, tá bom? Então, recapitulando. Se o problema falar para você, olha, eu quero a área final em unidades do sistema internacional. Qual que é a unidade do sistema internacional para área? Metro quadrado. Aí, você é obrigado a converter para metro quadrado. Se o problema falar que quer a resposta final em unidades da CIE. Agora, se o problema não falar, aí você converte se quiser, tá bom? Nesse caso aqui, você pode ver no enunciado que ele não está pedindo em unidades do sistema internacional, certo? Ele não está falando nada de sistema internacional aqui, então você pode usar essa área aqui em milímetros quadrados, tá? Mas você tem que lembrar que a área final ela vai cair em milímetros quadrados também, ok? Então vamos deixar em milímetros quadrados que a gente economiza cálculo, tá? Vamos ver aqui o que mais que ele diz. Ele fala, qual o acréscimo, aqui tem uma questão de interpretação aqui, né? Qual o acréscimo de área que o furo sofre quando se eleva a temperatura para 220 graus Celsius. Então, vamos lá. Eleva-se a temperatura para quanto? Para uma temperatura final igual a 220 graus Celsius, não é isso? Aí eu pergunto qual vai ser o acréscimo de área. Gente, o que seria acréscimo? Acréscimo não é aquilo que você tem a mais, não é o aumento. Então, ele quer saber o aumento da área. Ele não está pedindo ainda a área final, ele está pedindo o aumento da área. É o tanto que a área variou, é o tanto que a área mudou, tá? Então, ele está pedindo o quê? Está pedindo o delta A. Tá? O delta A. Ah, mas para aí. Como é que eu acho o delta A? Bem, o delta A você sabe, né? Que é a área final menos a área inicial. A área inicial nós temos, não temos? Temos. Tá aqui, ó. A área final, nós podemos encontrar ela usando aquela formulazinha, tá? E depois que a gente achar a área final, a gente faz a área final menos a área inicial e a gente acha o delta A, que é o acréscimo, que é o tanto que aumentou, que é a variação, tá bom? Então, vamos lá. Agora, olha só. Tem mais alguma informação numérica que ele te deu? Deixa eu apagar aqui esse texto. Tem mais alguma informação numérica? Tem. O alfa, né? Olha só, te deu o coeficiente de dilatação linear. Alfa é igual a quanto? É igual a 15 vezes 10 a menos 6. A unidade medida do alfa é 100 graus Celsius a menos 1. Ah, Hugo, então esse alfa aqui é o que eu vou jogar na fórmula? Para aí. O alfa, gente, aqui vejo que o probleminha, ele deu uma complicadinha para você. O alfa é o coeficiente de dilatação linear, tá? É para fios, é quando você quer ver a variação no comprimento. Esse problema aqui, ó, esse problema que envolve área, não é problema de dilatação linear, é de dilatação superficial.
tá? É de dilatação superficial. Então, você não vai usar o coeficiente de dilatação linear. Você vai usar o coeficiente de dilatação superficial, que é o beta. Ah, mas qual que é o valor de beta? Qual que é o valor de beta? Na última aula a gente viu que beta é igual a 2 vezes alfa, não é isso? 2 vezes alfa. Se você multiplicar alfa por 2, você tem beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Tá? Isso é uma outra formulazinha. Se eu multiplicar 2 por alfa, vai dar quanto? Vai ficar 2 vezes 15, que vai dar 30. Então vai ficar 30 vezes 10 a menos 6 graus Celsius a menos 1. Tá? Deixa eu apagar meu fabuloso desenho. Que fantástico, assim, uma obra de arte. Dá até pena de apagar. Aqui eu peço para vocês que vocês sempre fiquem atentos a esse tipo de problema. Porque, olha só, o problema é um problema de dilatação superficial. Né? Envolve áreas, ok? Porém, ele não te deu o coeficiente de dilatação superficial. Ele te deu o coeficiente de dilatação linear, tá? Aqui, o alfa. Tá? Aí, com isso, você tem que fazer o quê? Você multiplicou alfa por 2 e achou o beta, que é o coeficiente de dilatação superficial. Tá bom? Fique sempre atento a esses problemas, porque isso aí acontece muito. Às vezes, você tem um problema de dilatação superficial e, ao invés do enunciado te dar o coeficiente de dilatação superficial, ele vai te dar o coeficiente de dilatação linear. Aí, nesse caso, você faz o quê? Multiplica por 2, certo? Que você acha o coeficiente de dilatação superficial. Fique sempre atento ao enunciado. Se você não ficar atento, aí o que acontece? Você vai acabar usando esse alfa aqui na fórmula, certo? E os seus cálculos vão dar errado, porque esse alfa aqui é para dilatação linear, certo? E o problema é de dilatação superficial. Às vezes, pessoal, isso acontece também em problema de dilatação volumétrica. No problema de dilatação volumétrica, você vai precisar do quê? Você vai precisar do coeficiente de dilatação volumétrica, que é o gama, não é isso? Vocês lembram? Gama. Gama é coeficiente de dilatação volumétrica, ok? Aí o que acontece? O probleminha te dá um exercício de dilatação volumétrica, mas ao invés de fornecer para você o gama, ele fornece o alfa, ok? E aí, o que você faz? Aí você faz o seguinte, aí você vai ter que multiplicar alfa por 3, né? Por 3, que você acha o gama. Basta você dar uma recapitulada lá na nossa última aula, a aula sobre o coeficiente de dilatação, que você vai ver, certo? O coeficiente de dilatação superficial é igual a 2 vezes o coeficiente de dilatação linear. E o coeficiente de dilatação volumétrica é 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, ok? Ok. Então vamos lá, vamos continuar. Então observe, pessoal, que olha só, esse probleminha aqui, ó. Então você tem um coeficiente de dilatação agora, né? A gente acabou de achar, ok? Você tem a temperatura final, você tem a temperatura inicial, você tem a área inicial, e o que ele pede para você mesmo? Ele quer saber qual vai ser a área final, certo? Qual vai ser o quê? Qual vai ser a variação da área do buraco, ok? Então, para achar a variação da área do buraco, você vai achar a primeira área final, usando aquela formulazinha. Depois que você achar a área final, você subtrai pela área inicial que você tem, tá? E com isso você acha o quê? A variação, né? O acréscimo da área do buraco. Ok? Então, que fórmula a gente usa? A gente vai usar essa fórmula aqui, ó. Deixa eu fazer primeiro o desenho do buraco. Esse aqui é o desenho do buraco que está na chapa, não é isso? Esse aqui é o desenho do buraco que está na chapa. Aí você vai usar o quê? Você vai usar aquela fórmula lá para a área do buraco. Não é isso? Então vai ficar assim, ó. A área final, vamos ver se cabe aqui. A área final do buraco é igual à área inicial do buraco. Ah, não vai caber, deixa eu puxar para cá, para a esquerda. Então, a área final do buraco é igual à área inicial do buraco vezes 1 mais é a área, não é? Então, é beta, não é alfa. Vezes a variação da temperatura. Então, essa formulazinha, tá? Do mesmo jeitinho que a gente tinha aprendido antes, só que agora a gente está usando para o buraco. Veja que o buraco aqui, ó, aqui na cavidade você não tem material nenhum. Mas o beta que você vai usar é o beta do quê? É o beta do material que está aqui, ó. Ok? Então, esse material aqui ele sendo feito de cobre, né? Então, o beta que você vai usar aqui para o buraco é o beta do cobre. Ok? Então, vamos lá. Olha só. Então, a área inicial eu tenho, né? O beta eu tenho, o delta T eu tenho.
Bem, o ΔT eu tenho, né? O ΔT não é a variação da temperatura? Notando que a temperatura mudou? Não é? Quando que a temperatura mudou? Olha só, você tinha uma temperatura inicial que era 20 graus Celsius, ela foi para 220. Quando que mudou? De 20 para 220 mudou 200, né? Então, ΔT é igual a quanto? ΔT é igual a 200. Tá? Ok? Então, vai ficar assim, ó. A área final, certo? É igual a quanto? A área inicial, cadê a área inicial? A área inicial está aqui, ó. Novamente, eu quero repetir isso aqui. Você fala, Hugo, mas essa área inicial está em milímetro quadrado. Você não falou que a gente usa sempre o metro quadrado? Para aí. Você pode usar o milímetro quadrado, só que você tem que lembrar, se você jogar essa área inicial aqui em milímetro quadrado, sua área final vai cair em milímetro quadrado também. Agora, se você convertesse de milímetro quadrado para metro quadrado, aí você jogar a área inicial aqui em metro quadrado, não ia? Aí a área final ia cair em metro quadrado. Então, o resultado da área final vai depender do quê? Vai depender da área inicial que você jogar aqui. Tá? Como o problema não disse que ele quer a área final em metros quadrados, ele não falou nada disso, ele só falou para achar a área final, então você não precisa converter, você converte se quiser, tá? Então vamos aproveitar esse espaço aqui, ó. Vai ficar assim, ó. Vai ficar assim, ó. A área final é igual à área inicial. Qual que é a área inicial? 200. Né? Lembrando que está em milímetros quadrados, então a resposta final vai cair em milímetros quadrados. Vezes 1 mais beta. Quando que é beta? O beta é 30 vezes 10 a menos 6, não é isso? Vezes o ΔT. O ΔT é quanto mesmo? O ΔT é a variação da temperatura, né? A temperatura mudou de 20 para 220, então é 200. Então, vezes 200. Ok? Vezes 200. Tá? Ok? Então, vou colocar aqui, vou repetir essa equaçãozinha aqui embaixo, né? Que dá para todo mundo ver. Tá? Então, vai ficar assim, ó. A área final é igual a... Só estou repetindo, tá? Qual do espaço? 1 mais 30 vezes 10 a menos 6 vezes 200. Ok, como é que eu faço essa continha? Ah, agora dá para fazer tudo lá dentro do parênteses, né? Só tem número lá. Como é que eu faço isso? Primeira coisa é o seguinte. Você vai multiplicar aqui, ó. Olha só, aqui dentro do parênteses eu tenho uma soma e uma multiplicação. Resolvo primeiro a multiplicação, não é isso? Então, vamos resolver a multiplicação. Vai ficar assim, ó. A área final é igual a 200 vezes 1 mais... Olha só, quando que é 30 vezes 200? 30 vezes 200, se você fizer a continha aí, vai ficar 6... É isso? 1000. 30 vezes 200 é 6.000. Então, multipliquei esse por esse. Essa potência eu repito. Vezes 10 a menos 6. Ok? Vou apagar e vou continuar os cálculos ali em cima. Tá? Então, como é que eu faço? 6.000 vezes 10 a menos 6. A primeira coisa é a seguinte. 6.000 vezes 10 a menos 6, que é uma notação científica, vocês concordam? Como é que eu mudo isso para número decimal? Vocês sabem fazer, a gente já fez algumas vezes na sala de aula, tá? Então não vou gastar tempo fazendo aqui, tá? Vou fazer direto aqui, ó. Então vai ficar assim, ó. A área final é igual a 200 vezes 1 mais, ó, 6.000 vezes 10 a menos 6. Vocês lembram aquela dicasinha de movimentar a vírgula? Certo? Se você movimentar a vírgula, vai ficar assim, ó. Vai ficar 6, certo? Vezes 10 a menos 3, vai ficar 0,006. Tudo bem? 6.000 vezes 10 menos 6 é igual a quanto? É igual a 0,06. Pode fazer a continha, tá? Vai dar certinho. Caso você esteja com dúvida como é que muda de notação científica para decimal, ok? Pode me mandar um zap que aí eu respondo para você. Mas essa continha aqui a gente já fez ela muitas vezes, ok? Então vai ficar assim, ó. A área final é igual a 200 vezes 1 mais 0,06. Vai dar quanto? Vai dar 1,006. Não tem mais necessidade desse parênteses, né? Então vai ficar assim, 200 vezes 1,006. Ok? Então a área final é só fazer essa continha aí. Quanto é que vai dar mesmo? Vai dar isso daqui, ó. Vai dar 200 e 1,2, não é isso? Deixa eu ver aqui. Se eu multiplico por 100, ok. Isso mesmo. Vai dar 201,12, ok? Então, olha só.
Então essa vai ser a área final. Qual que é a unidade de medida que eu ponho para a área final? Ah, Hugo, unidade de medida. Para a área é metro quadrado, negativo, é metro quadrado, mas só que você lembra da área inicial? A gente colocou a área inicial em milímetros quadrados. Se eu coloquei a área inicial em milímetros quadrados, a área final vai cair em milímetros quadrados. Milímetros quadrados, ok? Então essa é a área final. Aí você pergunta, Hugo, eu posso deixar a resposta assim? Pode, nesse caso. Agora, se o problema falasse para você, eu quero a resposta em metros quadrados. Aí você ia ter que converter para metros quadrados. Ou se o problema falasse, eu quero a resposta em unidades do sistema internacional. Aí você convertia para metros quadrados. E era obrigado. Agora, nesse caso, não é, tá? Mas foi a área final que eu pediu? Não foi, né? Foi o quê? Foi o ΔA, não é isso? O que eu pedi para você foi a variação da área. Leia o que está escrito aqui no enunciado. Ó. Ele quer saber qual... Ó, aqui em cima. Ó. Qual o acréscimo de área? Qual tanto que a área aumentou? Tá? Então, a área inicial era 200 milímetros quadrados. A área final é 201,2 milímetros quadrados. Que tanto que aumentou? Né? ΔA é igual à área final menos a área inicial. Você pode fazer de cabeça, né? Nem precisa fazer essa continha. Então, mas a gente vai fazer aqui. Ó, vai ficar assim. Ó, a área final, 201,2 menos a área inicial, que é 200. 201,2 menos 200 vai dar quanto? Vai dar 1,02. Tá? Então, isso foi o tanto que aumentou. Ah, não coube aqui, né? Não cabeu. Deixa eu fazer aqui. Enfim, não vai caber aqui, mas eu vou colocar aqui, ó, vai ficar assim, ó. 201,2 menos 200 vai ficar 1,2. 1,2. Tá? Então, esse é o ΔA. Mas o ΔA não tem unidade de medida? Tem. A unidade de medida é a unidade de medida diária. Nesse caso aqui, ó, como a gente está trabalhando com milímetro quadrado, então vai ser 1,2 milímetros quadrado. Ok? Então essa é a resposta, 1,2 milímetros quadrados. Só quero fazer uma observação aqui que é a seguinte. Eu falei para você que você vai mudar para metros quadrados se o problema pedir para você em unidades do SI. Ou se pedir em metros quadrados, que é a mesma coisa. Aí você é obrigado a converter para metros quadrados. Só que tem um detalhe. Se você for fazer um concurso ou um vestibular, aí você tem que olhar para as unidades de medida lá das opções, né? Então é uma prova de marcar X. Aí no enunciado ele não fala para você se quer em milímetros quadrados ou se quer em metros quadrados. Ele não fala nada disso. Só que você olha nas opções, aí vai ter opções lá, né, em metros quadrados ou em milímetros quadrados. Então, se as opções estiverem todas em metros quadrados, né, aí você converte para metro quadrado e marca a opção. Fica atento sempre à unidade de medida. Se as opções estiverem todas em milímetros quadrados, aí você não converte, deixa em milímetros quadrados. Tá? Ok? E às vezes vai acontecer o seguinte, vai acontecer de algumas opções estarem em metros quadrados e outras em milímetros quadrados. Né? Aí vamos supor que a resposta certa esteja em metro quadrado. Você achou em milímetro quadrado, aí você vê que não está a resposta certa ali. Parei, você encontrou a resposta em milímetros quadrados. Aí você olha para as opções, está lá algumas em metros quadrados e algumas em milímetros quadrados. Não tem nenhuma opção em milímetros quadrados, aí você vai ter que converter para metros quadrados para ver se bate com a sua resposta, tá bom? Ok, muito obrigado, tá bom? Qualquer dúvida, me comunique.